A gente volta agora para bater um papo com uma das pessoas que ajudou muito, né, no nosso município, um dos pioneiros do nosso município. Eu tô falando e vou falar com o engenheiro agrônomo, senhor Orlando Roever, doutor Orlando Roever, merecidamente, né, ganhando aí a condecoração de Comenda Desbravador Migrante Norberto Schwantes, nascido em Ibirubá, Rio Grande do Sul, no dia 5 de março de 1945, chegando em Barra do Garças em 1972. E aí, meu amigo, começa todo aquele trabalho para desbravar o nosso cerrado aqui, o município de Canarana, né? E é o que a gente conversava antes, né? Deixa eu pegar o bom dia dele. Senhor Orlando, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, obrigado. Um bom dia para os ouvintes da Rádio Araguaia. O projeto da cidade foi eu que tracei. Eu e o Dr. Ludovico Bertoni fomos encarregados de fazer o projeto Canarana, o projeto para ser aprovado no INCRA e posteriormente Banco do Brasil, né? E aí o que levou a gente algumas coisas. No Rio Grande do Sul, eu não conheci nenhuma cidade que tinha sido previamente planejada. Todas as cidades nasceram ao longo dos caminhos dos tropeiros, né? E ao longo das estradas que foram sendo abertos para fazer os projetos de ocupação ou de colonização lá da época do Rio Grande do Sul. Não conheci nenhuma cidade planejada, e todas as cidades nasceram daquele jeito, né? Uma rua para um lado, outra para outro, e né, foram se organizando conforme elas foram crescendo. Aí quando nós viemos e conhecemos Goiânia e Brasília e vimos aqueles espaços amplos, aquelas avenidas largas, grandes, né, arborizadas, ajardinadas, né? E a gente se entusiasmou. Foi daí que surgiu a ideia de fazer em Canarana. Foi daí que surgiu a ideia de fazer deixar o espaço, pelo menos, né? Porque meio parecido. Você no futuro não sabe nunca o que vai acontecer com uma cidade. Sim. E a terra era barata, né? Custava, eu falo, na época aqui se comprava 1 hectare de terra pelo preço de uma refeição de pensão de beira de estrada, né? E também isso influiu do que a gente sabia de cidade, conhecia de cidade, né? No tamanho dos lotes, porque como é que eram as cidades lá no sul, as pequenas cidades, porque também nessa época a cidade grande no sul só tinha Porto Alegre, eu acho que ainda não tinha 500 mil habitantes, e Caxias nessa época do você Sul, fala 1970, Santa Maria, 1970, 72, é isso? 70, 71, 72. Santa Maria tinha 140 mil habitantes, Caxias do Sul devia, eu acho que um pouquinho menos, eram as maiores cidades que tinha no Rio Grande do Sul, né? E aí, como é que era lá? O comerciante, ele morava no seu lote. Na frente normalmente era a casa de comércio, e nos fundos a moradia. Os fundos, ou tinha uma casa de 2 pisos, né? Poucos tinham casa de 2 pisos, porque a maioria das casas ainda eram de madeira, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul. E seguindo esse exemplo, né? Uma quadra de cidade, para mim, eu sabia que tinha 100 metros, né? Aí as quadras aqui foram feitas de 100 metros por 100 metros quadradas. Os lotes de 20 por 40, 800 metros quadrados, o que, né, hoje quer dizer, todas as outras cidades os lotes não têm esse tamanho, mas foi em função de 2 coisas, quer dizer, ter espaço e a terra era barata, né? E aí a gente desenhou a cidade dessa forma. Durante um período ela foi assim, teve seus problemas e teve sua crítica, né? E aí eu sempre falo o seguinte: hoje eu me sinto redimido por ter feito assim, porque na hora de fazer o asfalto
Isso custou caro para o município. Sim, sim. Custou caro para os moradores, porque grande parte do asfalto, parte foi paga pelos moradores em parceria com a prefeitura. Sim, isso é coisa sim. que você assistiu. Sim, sim. Né? Começou a ser feito no período que o Canção era prefeito sim. aqui. E eu lembro de uma vez a secretária de obras do estado veio aqui para implantar negócio de água, né? A distribuição de água, e ela se apavorou com a grande quantidade de rede que tinha que fazer para poucos moradores. Porque além da cidade, dos lotes serem todos grandes, ela estava espalhada, porque os lotes foram vendidos de forma espalhada. Quer dizer, tinha um morador aqui, outro na quadra seguinte e tal, então a rede tinha que ser muito grande. Entendi. Mas eu tô... sim, eu só... Pode terminar, só completar. Certo. Mas aí o que aconteceu? Quando o pessoal vinha de fora e chegava aqui e via as ruas dessa largura, o pessoal elogiava e o até pessoal, hoje, né? Sim, até hoje. E o pessoal comprou a ideia da cidade. E aí o que eu observei? Na expansão da cidade, na continuação dela, o pessoal seguiu em grande parte o mesmo desenho. Sim. Aí eu digo, estou redimido. Redimido. Se eu errei no início, continuaram seguindo copiando o meu erro. Tá bom. Doutor Leandro, mas para chegar nesse processo aí de entrar no ônibus e vir aqui desbravar esse cerrado aqui, o senhor foi meio pego de surpresa na época, ou isso já vinha sendo estudado? Como é que foi a chegada do pastor Norberto chegar no senhor e falar, vamos embora para lá agora rapidinho, porque nós temos que levar logo essas famílias? Como é que foi feito isso, essa transição? Não, já foi programado lá. Já foi programado? Sim. Então, mas lá no sul, quando chegou no senhor, o senhor já estava ciente do que estava... Sim. E as famílias, como é que foi para fazer o chamamento para essas primeiras famílias, para vir para cá, ó, fulano, você foi sorteado, vem para cá, como é que foi isso aí? Não, nós tínhamos, aí teria que, nós tínhamos um plano, aí tem que partir da origem. Certo. Né? Lá no sul, as propriedades eram pequenas. Certo. Né? Certo. Famílias grandes. Certo. A terra estava começando a ficar pouca. Certo. E os outros setores da economia não estavam se desenvolvendo. Estava ajudando. Serviços, comércio, indústria, então, não estavam se desenvolvendo num ritmo capaz de absorver aquela mão de obra, né? E o que nós éramos? Nós éramos agricultores, né? E, diga-se de passagem, bons agricultores. Sim. Porque que fizeram agricultura no Rio Grande do Sul. Sabia mexer com a terra, né? Sabiam mexer com a terra, né? E olhamos para esse Brasilzão, na época era habitado apenas no litoral. Né? Quando depois, já aqui no Mato Grosso, por exemplo, fui ver que Minas, oeste mineiro estava desabitado, né? Bahia, oeste baiano era sertão, sul do Piauí, né? Então o Mato Grosso estava mais perto de nós. Então, né? Foi feito um estudo detalhado. E o nosso estudo lá em Tenente Portela, nós queríamos fazer lá um programa de remembramento de minifúndios, de pequenas propriedades, de 2, 3, 4, formar uma propriedade, e então aquelas pessoas que venderiam suas terras seriam transferidos para outras regiões. Inicialmente Mato Grosso do Sul era a nossa meta, o nosso propósito, porque estava mais próximo, clima mais ou menos idêntico, estava na moda no Rio Grande do Sul o plantio de trigo e soja. Sim. O governo incentivando o plantio do trigo. Ele só dava incentivo e financiamento para plantio de trigo. O soja plantavam depois como segunda safra, então não era o foco, não era o grande objetivo. Certo. E Mato Grosso do Sul, a região de Dourados, Maracaju, Rio Brilhante, era possível, já tinha alguns gaúchos esparsos lá que já tinham plantado trigo e soja lá. Então lá dava trigo e soja, um clima parecido, etc. Então, relativamente próximo, 900 quilômetros,
de Tenente Portela, e então esse foi nossa primeira opção. Porém, e levamos o plano durante o mês de fevereiro de 71, fizemos 22 reuniões no interior do município, levando a ideia para os agricultores. E fizemos livros de atas. Esse livro de atas estava escrito lá quem queria comprar terra em Tenente Portela, quem queria vir para o Mato Grosso. Certo. E para surpresa nossa, mais da metade o pessoal estava disposto a migrar. A desbravar aqui. A desbravar, a vir para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E aí começamos a trabalhar a ideia, etc. e tal, né? Mas aí criamos, em 31 de março de 71, criamos a cooperativa de colonização, 31 de março, a Coopercol. E começamos a trabalhar para ver as fontes de recursos, né? Inicialmente pensávamos que a igreja luterana poderia financiar o projeto, tal, mas em si não era um projeto para uma igreja, né? Estava além das possibilidades da igreja financiar um projeto dessa envergadura. Aí, enquanto a gente estava se organizando, a divulgação do Mato Grosso do Sul, da região de Dourados, ficou tão divulgado que a turma caiu para lá. Quem tinha recursos e tal, foi lá, comprou por conta própria, e a terra subiu muito. Então, quando chegou um momento que a gente estava já organizado, vamos fazer o projeto de colonização em Dourados, inicialmente previsto lá 100 hectares para cada família. A terra tinha subido demais, né? Tinha inviabilizado nosso projeto. O Norberto até tinha tentado negociar na época a fazenda Itamaraty, que ainda não era do seu Olacir Moraes, que foi o maior plantador de soja do Brasil, era de um príncipe polonês, mas não conseguiu negociar. Tentou que o INCRA desapropriasse, mas também não foi possível. O INCRA tinha outras prioridades, digamos, do que assentar agricultores que já tinham alguma terra, né? A coisa não foi só mais em cima de pessoas sem terra, né? Não foi só pétalas de rosa, foram espinhos também que vocês encontraram ao longo do caminho, né, doutor Leonardo? Né? Bom, aí nós chegamos na época ter 400 e poucos associados na cooperativa de colonização para virem para Mato Grosso do Sul. Quando tivemos que fizemos uma assembleia para expor, eu acho que foi em julho de 71, para expor aos agricultores que o Mato Grosso do Sul se tornou inviável, né? Mas existia alternativa aqui. Em março de 71, eu, Norberto e um agrônomo alemão, que o Norberto tinha contratado, o Tom Ford, fizemos a viagem de reconhecimento, Mato Grosso do Sul e aqui. Aqui, na época, num primeiro momento, nós descartamos, porque era longe, uma situação totalmente estranha para nós, porque esse negócio de seca, de 6 meses, seca e chuva durante os outros 6, né, coisa, o cerrado, etc. Então, também estava mais longe, quer dizer, infraestrutura, etc., tudo mais difícil. Aí nessa assembleia que fizemos para dizer para os agricultores, olha, Dourados se tornou inviável. Pelo valor? Por causa do valor das terras. A alternativa que temos agora é essa. Que no caso a alternativa que o senhor fala é nós aqui. Sim, a alternativa da região de Barra do Garça. Certo, Você falava que Barra do Garça ia até da Barra até São Félix, era o município. Sim, entendi. Aí era a única alternativa daí, o pessoal estava meio com medo. Aí nós, dos 400 e poucos associados, sobraram 60. Ixi. Desistiram, pediram demissão da cooperativa de colonização, etc. Não, lá para aquele mundo lá a gente não vai, né? Tá muito longe, tá muito difícil para papá. E ok,
aqueles 60 foram aguentando firme. Não, nós vamos. É porque era muito longe, porque de uma viagem de Barra do Garça até aqui levava o quê? 7, 10 dias, senhor, né? De carro? Sim, também a por distância. Aí, né? Ocorre que e o pessoal achava isso uma distância quase intransponível, né? Nesse meio tempo, nós fizemos o meio de campo entre os agricultores, alguns agricultores de lá, e o INCRA, porque o INCRA ofereceu uma possibilidade na Transamazônica para levar o pessoal para a Transamazônica. No início foram 40 famílias, não, 40 homens para lá, para já ocupar os lotes, fazer uma rocinha, derrubar um pedaço, fazer uma rocinha, fazer a sua casa, enfim. Mas daqueles voltaram, foram para lá, um mês depois voltou, mais da metade voltou. Né? O David Nasser, que era um comentarista que escrevia sempre na revista Cruzeiro e na Manchete, escreveu: terra é para baixo. Mexeu com o brilho dos gaúchos, né? Voltaram. Mas depois daqueles foram outras famílias, ao todo foram mais de 2.000 famílias lá da região Tenente Portela, Frederico, que foram para a Transamazônica. E os que foram para a Transamazônica começaram a mandar carta para os parentes lá da região, começaram a voltar, a poder passear, voltar para o Rio Grande do Sul, né? Aí o que o pessoal viu? Que, ora, se aqueles que estão a 4, 5 mil quilômetros de distância de Tenente Portela não perderam a comunicação com seus parentes, seus amigos, podiam ir e vir, né? Por que ia ser metade do né? caminho, 2.000, 2.500 quilômetros, é logo ali. E aí surgiu outra coisa que também, em janeiro de 72, o governo criou o crédito fundiário. E aí foi isso que definiu a questão. O local. A região de Barra do Garça. Sim. E aí também a gente já tinha mais conhecimento da região aqui, porque nesse período a gente foi levantando informações, etc. Por exemplo, ali no Val dos Gaúchos, que chamam Água Boa, entrando Água Boa direita, não sei se você conhece, o pessoal daqui sabe todo onde é. Sim. Já tinha, eu acho que umas 10 famílias que vieram da região de Birubá. Seu Pino, seu Gabi, os Beckman, né? Gabi, Bruno Gabi? É isso? Não. Porque aqui, Gabi. Quando eu cheguei aqui, o senhor Luiz Canciame fazia questão, né? Ao final do senhor Luiz Canciame fazia questão de levar todo o aniversário do município de Cananama e levar no seu Bruno Gaibe. Sim, Bruno Gaibe. Não, lá era seu, eu não lembro o primeiro, seu Gabi. Gabi. Ele era e aquele pessoal era de Birubá. Sei. Birubá, terra que eu nasci. Que o senhor nasceu. Né? E veio gente de Canarana aqui, que era de Tenente Portela, mas que também eram de Birubá. Então é um pessoal que se conhecia. E esse pessoal tinha vindo, acho que uns 2 ou 3 anos antes. Né? Então a gente já estava lá. Eles estavam acampados lá, criando cada um o que tinha. O seu Gabi trocou a que era propriedade modelo lá do sul de Ibirubá. Ele tinha uma leitaria com ordenha, etc. O que era coisa rara na época. Já estava bem estruturado ele lá. Bem estruturado. Ele trocou tudo aquilo para bem perto da cidade e veio para cá, né? Coragem, hein? Coragem. E a gente também foi levantando as coisas do estado. Goiás, por exemplo, no sul de Goiás já estavam plantando soja experimentalmente, né? Com as nossas variedades lá do sul, que ficava 40 centímetros de altura, foram criadas para o nosso clima do sul, para outros climas, para o clima daqui, mas era possível. A gente também sabia que arroz era possível produzir, né? Mas mesmo assim, e aí isso então, digamos, o conhecimento a mais que a gente tinha da região, arroz a gente sabia que era tranquilo, podia plantar, e criação de gado nem falar, criação de gado era tranquilo, né? Então baseamos o projeto então num lote em torno de 480 hectares por aí, né?
cujo o projeto Canarana foi elaborado pensando-se em fazer, na época podia desmatar 80%. Sim. Então, dos 400 e poucos hectares você podia ocupar 300 e alguma coisa. Sim. Quase 400 hectares, né? E aí o projeto foi baseado então na agricultura, só desses 480 hectares, só 60 hectares era para ser lavoura. O resto era para ser pastagem e criação de gado. Certo. E criação de gado era coisa tranquila. Uhum. Né? E esses 60 hectares ficar em rotação com as pastagens. As pastagens. Sempre vai renovando a pastagem, vai renovando a lavoura, etc. Esse era o projeto inicial. Né? E as coisas depois não caminharam, fugiram, digamos, do controle do que o projetista previu, né? As máquinas, por exemplo, a gente não tinha pensado para cada agricultor uma máquina. A gente achava que ele ia continuar com eu até justifico no projeto. No sul a gente usava boi e carroça. Certo. Né? Por quê? Lá as terras não eram planas como aqui. E aqui, então o boi tem mais força que o cavalo, então se usava o boi, né? Todo mundo usava o boi como tração. E aqui eu justifiquei no projeto que aqui poderia ser a carroça de cavalo, porque o cavalo é mais rápido, etc. e tal, as terras são planas, etc. e tal. Então eu imaginava. Entendi. O agricultor morando na agrovila, né? Onde ele teria seu boi, seus cavalos, a vaca de leite, que era no sul a gente tinha isso, né? Tinha o que chamam de pastagem aqui, né? Lá a gente chamava de potreiro. Tinha o potreiro com um gramado, lá onde ficava o cavalo, os boi, e a vaca de leite, uma ou duas, depende do tamanho da família, né? Isso, e em roda da casa, o pomar, a horta, etc. Tal. Entendi. Então essa era para ser a função da agrovila. E tanto é que a agrovila, os 2 hectares, né? Eu acho que deve ter até um croquis aí em algum lugar, foi projetado como seria a ocupação dos 2 hectares. No fundo seria o pasto, né? Onde ficavam os cavalos, então, né? E as imaginou-se aqui o que era lá no sul, né? É o desenho, pensando numa vida parecida. E as máquinas então seriam coletivas, né? Da cooperativa. Sim, ou entendi. Algum particular como prestador de serviço. Como prestador de serviço. E sim. E foi nessa época. Tanto é que era para ser pecuária, que na primeira agrovila, os fundos, a gente, antes dos agricultores até virem, a gente mandou quebrar o cerrado para semear ali o pasto, capim jaraguá, que era o capim da moda na época, capim jaraguá. Era com 2 objetivos, para ter pasto para botar a vaca e os cavalos, e também para colher semente para futuramente fazer a pastagem. Formar outra pastagem. Certo. Né? Foi nessa época aí, nos idos de 72, doutor Jolando, que às vezes até a gente comenta aqui, né, que nós tivemos a grata satisfação de ter o senhor Neldo Vaires como secretário de Agricultura, né, do nosso estado. Mas o que muita gente, né, talvez até nem saiba, é que o senhor também foi secretário de Agricultura do estado de Mato Grosso. Aliás, uma das bobagens que eu fiz na minha vida. Mas como que surgiu como que o senhor foi parar na Secretaria de Agricultura do estado de Mato Grosso? Olha, foi o Norberto que me levou para lá. Na época o governo era do Bezerra. E aí como é que o senhor foi colocar, doutor Orlando, se vira aí, passa na agricultura, é tu. O que você sentiu? Eu falei, meu Deus, e agora? Olha, a gente tinha, primeiro, qual era o que um secretário da agricultura tem, né? O pessoal sempre espera que você tenha, a agricultura quer recursos, precisa de recursos, dependente de recursos. Na época o único financiador da agricultura era o governo através do Banco do Brasil. Não tinha outras formas de financiar a produção. E o trabalho de um secretário de agricultura era mais político, mais de apoio político, digamos, às reivindicações desses agricultores. Porque a Secretaria da Agricultura estava vinculado à Secretaria da Agricultura na época
e ainda hoje, né, o INDEA, o Intermat, aliás, Intermat era um instituto, não era vinculado à Secretaria da Agricultura. A Emater, eram duas empresas, né? A empresa de pesquisa, a EMPA, e a Emater, né? Depois fundiram. E tinha a Codeagri. A Codeagri teve um trabalho importante no início, na abertura, porque ela tinha um conjunto de máquinas, tratores de esteira, principalmente tratores de esteira para desmatar. E tinha também máquinas o governo lançou na época o Provárzeas, né, para drenar as várzeas, para se poder plantar as várzeas, né? Hoje, né, até proibido, hoje não pode fazer mais isso, né? E a Codeagri aí tinha a empresa de armazenagem, Codemate, eu acho que chamava. Isso era a Secretaria da Agricultura na época, mas já desativando isso, porque, né, tinha coisas que são coisas da iniciativa privada. Não estava funcionando direito. Quer dizer, funcionou no início, mas depois o Estado instalou armazéns onde o pessoal precisava, onde não tinha uma cooperativa, onde não tinha uma empresa, então o Estado entrava e, né, teve seu papel durante o período. E o senhor ficou na secretaria como secretário por qual período? 2 anos. 2 anos. Tá certo. Bom, hoje o senhor veio visitar familiares, amigos, e hoje, assim, nessa visão que o senhor vê, assim, né, até o senhor falava comigo, onde é que fica a rádio? Eu falei, aqui em frente à escola. Eu tô perdido na cidade. Como é que o senhor vê a cidade de Canarana hoje, senhor? Maravilhosa, né? Bacana demais. Eu vejo as ruas largas que eu tracei. Pô, que beleza. A gente vai em qualquer cidade, hoje você não tem lugar para estacionar. Para estacionar, né? Para estacionar o carro. Eu falo o seguinte, quando a gente veio, Goiânia tinha 200 mil habitantes. Para quem conhece Goiânia, a gente conseguia a qualquer hora do dia estacionamento ao longo da Anhanguera. É difícil, né? Ou na primeira rua né? lateral a gente conseguia. Hoje é impossível. Imagina Goiânia hoje, virou um caos. Doutor Orlando, olha, eu agradeço a sua visita aqui, eu te agradeço por ter vindo aqui bater esse papinho um pouco com a gente aqui, né? Eu sei que o senhor está aí corrido também, visitando parentes, familiares, mas quando a gente falou no WhatsApp, né? O senhor já se prontificou a vir. E, né, é sempre um prazer ouvir, assim, pessoas que traçaram, que sofreram, que estiveram aqui vendo o Cerrado hoje, nossa belíssima, linda Canarana. Eu agradeço por o senhor ter vindo aqui, né, em nome do Edmilson Lopes Neves, em nome do Marcelo, que são os proprietários da emissora, né, e também, né, os nossos ouvintes aí que puderam ouvir um pouquinho da história do senhor, um pouquinho da história da formação do nosso município. Te agradeço, e quando o senhor vier aqui em Canarana, eu espero que o senhor já faça uma visitinha, tomar um cafezinho aqui com a gente. Olha, eu agradeço a oportunidade de vir aqui dizer alguma coisa e dizer que o pioneirismo sempre é difícil. O pioneirismo cobra preço alto, né? E cobrou um preço de certa forma alto para os primeiros que vieram, né? E os grandes heróis são aqueles que acreditaram nisso aqui, os agricultores que acreditaram no que a gente falava, no que a gente dizia, né? Esses para mim são os grandes heróis. E lógico, né, que a gente, né, insere, porque o senhor também acreditou, né, doutor Fernando? O senhor também acreditou, né? Então, graças a Deus. A gente induziu outros a acreditarem, né? 9h45. O papo de hoje foi com o doutor Orlando Weber, cidadão ilustre de Canarana, né? Guerreiro e, lógico, né? Um colonizador aqui do nosso município, também um pioneiro da nossa região, do nosso município. Muitíssimo obrigado pela conversa de hoje. E eu espero que ainda haja outras conversas como essa aqui na programação da Araguaia, né? Programação.